Bom dia, meu amado irmão, meu amigo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Nós queremos dizer da nossa satisfação de estarmos aqui mais uma vez para compartilharmos daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, daquilo que temos aprendido para sermos praticantes da palavra do Senhor. No domingo passado, no estudo 20, nós estudamos a respeito da liderança como necessidade da igreja, lição trazida pelo pastor Marcos Levi. E no domingo de hoje nós estudaremos a lição de número 21, que tem como texto base o livro de Atos, capítulo 8, dos versos de 1 a 8. Tem como título a proclamação do Evangelho de Cristo. A proclamação do Evangelho. E é interessante nós iniciarmos aqui dizendo que a igreja de Atos dos Apóstolos, ela viveu uma experiência profunda ali após o Espírito Santo do Senhor descer sobre ela, onde já havia sido prometido pelo Senhor este fato. E ela vivia essa experiência tão profunda, pregava o evangelho, testemunhava, a igreja cresceu, muitas pessoas se converteram. Mas é interessante nós pensarmos deste assunto, porque trazendo para os nossos dias, muitas coisas têm acontecido conosco. Hoje, por exemplo, essa pandemia, essa doença que tem nos incomodado, tem nos tirado a paz, temos deixado de congregar, temos talvez deixado até mesmo de orar. Isso é natural, faz parte de nós como seres humanos, mas nós devemos aprender que o Senhor tem o controle de todas as coisas, independente da minha vontade e da sua vontade. Ele é Deus. Mas uma coisa é certa: Ele quer me usar e te usar também, para que este Evangelho seja proclamado e vidas sejam alcançadas para a honra e para a glória do Senhor. E então ali, depois da morte de Estevão, essa igreja que estava somente em Jerusalém começou a ser perseguida. E interessante é que, mesmo ela sendo perseguida, mesmo ela sendo rechaçada, uma coisa eles não esqueciam e uma coisa eles faziam. Eles não esqueciam daquilo que eles tinham vivido, a pureza do Evangelho, a experiência profunda através do Espírito Santo com Cristo Jesus. E por onde eles passavam, eles testemunhavam desse amor, eles pregavam o Evangelho. E o Evangelho alcançava muitas vidas e muitas coisas ali aconteciam. Quem observasse o que estava acontecendo apenas sob uma ótica humana, poderia supor uma vitória dos perseguidores. Mas, se esses conseguiam dispersar a igreja do Senhor, não conseguiam contudo calar a sua proclamação. Pois aonde quer que chegassem, os crentes anunciavam que Jesus era o Cristo ressurreto dentre os mortos. Talvez o mais importante incentivador da perseguição tenha sido Saulo, conhecedor apenas da letra da lei, apenas convencido de que jamais alguém que havia sido pendurado em um madeiro, como um criminoso comum, poderia ser o Messias prometido no Antigo Testamento. O que não pode passar despercebido é que, em todos esses acontecimentos, havia a operação de Deus, constrangendo a igreja a sair de sua cidade e proclamar o Evangelho, a começar por Samaria. A nossa facilidade em nos acomodar
adaptando-nos às situações adversas. E o medo do novo, muitas vezes, nos impedem de experimentar o bom e agradável para as nossas vidas, nos colocando em uma zona de conforto. A ousadia para enfrentar o desconhecido deve ser uma constante na vida do cristão. Como você e eu temos saído da zona de conforto e temos proclamado o Evangelho? Será se este momento de distanciamento social, neste momento em que estamos vivendo, em que talvez não podemos congregar de forma plena, será se esse não é o momento de repensarmos nas nossas atitudes e, através do dom que Deus nos deu em Cristo Jesus, experimentarmos uma maneira diferente de testemunharmos de Cristo Jesus, proclamando o seu Evangelho? Pense nisso, meu amigo. Então, nós aprendemos através da lição que este povo proclamava o Evangelho, mesmo em meio a perseguições, mesmo em meio às dificuldades, mas ele marchava e pregava o Evangelho. Proclamar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz sempre foi o propósito de Deus para o seu povo. 2 Pedro 2,9. Era através dessa proclamação em que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. O salmista, no Salmo 67, compreendeu bem essa verdade ao convidar os povos de todas as nações ao louvor e adoração ao Senhor. Então, já no Antigo Testamento e nos Salmos, já havia essa verdade implícita, que o Evangelho haveria de alcançar todas as nações. Para quê? Para que o nome do Senhor fosse exaltado, fosse glorificado. Meus irmãos, que maravilha! O escritor dos Provérbios, ao discorrer sobre a necessidade de integridade, disse que o ser humano deve ser portador de bênçãos para a vida dos outros e buscar o aumento do número de amigos como sinal de sabedoria. Provérbios 11:30. O profeta Isaías tornou-se o grande proclamador da vinda do Messias após a visão do capítulo 6, que termina com o convite à proclamação feito por Deus e a resposta do profeta, disponibilizando-se. Esse mesmo profeta demonstra ao longo de sua profecia que o propósito de Deus para o seu povo era a proclamação do Evangelho. Proclamar as boas novas do reino de Deus é algo que se torna ainda mais enfático no Novo Testamento. Jesus a determinou após a sua ressurreição e garantiu a sua companhia e autoridade aos que, indo, não se omitissem nessa incumbência. É um texto conhecido de todos nós, Mateus 28, 18-20. Portanto, ide pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele a repetiu e enfatizou quando já estava próximo o momento de sua ascensão, como uma das últimas recomendações. Diferentemente de Israel, a igreja dos apóstolos levou a sério a determinação de proclamar. Os apóstolos afirmaram e ensinavam que não podiam se calar. Porém, faltava o movimento para fora de Jerusalém, que só aconteceu após o sepultamento de Estevão. Dispersos em consequência de perseguição, os crentes iam pregando por onde passavam. Pedro, em sua primeira epístola, diz
aos crentes de todas as épocas e lugares, que nem o sofrimento, nem as ameaças, nem os questionamentos devem ser motivos para o silêncio. Antes, precisam ser encarados como oportunidades de testemunharmos. Então, será se nós estamos vivendo segundo a Igreja de Atos dos Apóstolos, que mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às dificuldades, mas ela não deixava de pregar e testemunhar do amor de Cristo? Quantos de nós, meus irmãos, meus amigos, vivemos talvez pequenas dificuldades, às vezes por conta de coisas pequenas que não convém aqui retratar, mas dificuldades pequenas que às vezes nos fazem desanimar. Em outro texto, nós vimos que o apóstolo Paulo levou várias chicotadas, e aquelas chicotadas não eram chicotadas comuns, mas chicotadas que arrancavam pedaços de sua carne, dilaceravam os seus músculos, mas mesmo assim ele não desistiu de pregar o Evangelho. E por isso hoje eu e você conhecemos esse Evangelho, né? Nós somos os gentios. Segundo Rega 2004, logo, ser igreja do Senhor é chamar a si mesma a responsabilidade de proclamar as boas novas do reino numa missão voltada para o mundo. Então, essa é uma responsabilidade nossa, minha e sua, de pregarmos o Evangelho para que o mundo saiba que Jesus Cristo é o Senhor, para que o mundo conheça Jesus, assim como eu, como você o conhecemos. Nós precisamos, meus irmãos, atentarmos para isso, para essa verdade, para essa missão. Quantas coisas às vezes fazemos, coisas que são cotidianas, fazemos de forma organizada, ordenada, com toda responsabilidade, e a pregação do Evangelho, o testemunho de Cristo Jesus, nós deixamos de lado. Jesus Cristo, Ele irá cobrar isso de nós. Provavelmente, quem melhor entendeu e se esforçou para que a proclamação do Evangelho alcançasse os confins da terra foi o apóstolo Paulo. O anteriormente perseguidor da igreja, ao escrever sua epístola aos Romanos, afirmou que seu desejo era fazer com que se cumprisse as promessas feitas aos patriarcas e levar os não-judeus a louvarem a Deus pela sua bondade, segundo Romanos 15, 8 e 9. Um pouco mais adiante, registra que, para isso, viajou até a província de Ilíria, que ficava na costa oriental do Mar Adriático, e informa ainda a sua intenção de alcançar a Espanha, o fim do mundo, conhecido até então, passando por Roma. Não sabemos se Paulo alcançou esse objetivo, mas podemos agradecer ao Senhor, porque o Evangelho foi proclamado muito além do limite, chegando até nós. Muitas vezes nós temos até mesmo dificuldade de testemunharmos desse amor de Cristo Jesus para os nossos vizinhos. E Paulo detinha essa vontade, essa ousadia, essa intrepidez, esse amor no seu coração, de pessoas que ele nem mesmo conhecia, pessoas que ele nunca pensou em conhecer, mas ainda assim ele detinha essa vontade de que aquilo que ele viveu, aquela certeza que ele tinha, aquela sabedoria de Deus, que
outras pessoas deveriam conhecer o amor de Deus em Cristo Jesus. A igreja dos Atos dos Apóstolos foi constrangida a sair da sua cidade por uma perseguição. Hoje vemos os valores do reino sendo questionados, desacatados, combatidos e perseguidos. Você se sente constrangido a sair em defesa do reino de Deus e em proclamação do Evangelho de Cristo? Será, meus amados irmãos, que nós temos feito isso? Será se, de fato, temos essa consciência? Porque uma coisa nós devemos ter em mente: nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Nós somos discípulos do Senhor. E tendo essa boa consciência do Evangelho, nós devemos, de fato, testemunhar para as pessoas o Evangelho de Cristo Jesus. E foi assim com os discípulos do Senhor. Todos eles foram perseguidos até a morte. Ao que se sabe, somente um deles, que foi João, João que ficou exilado na ilha de Patmos, ele não teve uma morte sofrida, ele morreu de velhice, mas todos eles foram perseguidos até a morte de cruz. Mas hoje no Brasil nós não vivemos dessa forma, nós não somos perseguidos. Podemos até ser perseguidos, mas o que de fato nós temos feito para que pessoas conheçam o Evangelho de Cristo Jesus? Muitas pessoas estão aí, meus irmãos, sofrendo, carecendo da palavra, da água viva que desceu, do pão vivo que desceu do céu, da água que nunca ninguém terá sede, que é Jesus. Pensemos nisso, meus amados irmãos. Até os confins da terra. Se observarmos o texto do livro de Atos, veremos que a perseguição que culminou com a saída de Jerusalém motivou os crentes à proclamação. Desde sua cidade até Roma, a época capital do mundo gentílico, até onde aportou Paulo, convertido, transformado em apóstolo, não mais perseguidor, mas sim perseguido por causa do Evangelho. Além disso, conseguimos perceber que as boas novas, também por meio desta igreja em dispersão, alcançaram pessoas na Ásia e no norte da África, como o eunuco da rainha Candace. O resultado das atitudes dos crentes foi o crescimento tanto numérico quanto espiritual da Igreja do Senhor, como a abertura de pontos de pregação, futuras igrejas locais. Em alguns momentos havia paz, em outros não. A proclamação mantinha-se em ambos. Não nos deve passar despercebido que o crescimento tinha suas bases firmadas na palavra, ou seja, na compreensão do que estava escrito a respeito do Messias por Moisés e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento, como ensino do próprio Jesus e dos apóstolos. Aqui é interessante nós observarmos que em um dado momento Filipe foi arrebatado pelo Espírito Santo para tirar uma dúvida de um servo da rainha Candace, né? E ele estava lendo aquele texto que falava de Isaías, que falava de Jesus, da salvação em Cristo Jesus. Então Filipe tirou essa dúvida e perguntou se ele aceitava Cristo como Senhor e Salvador. E logo, em um dado momento, ele o batizou.
ele fez o batismo daquele eunuco. E logo diz o texto que Filipe foi arrebatado pelo Espírito Santo. E o texto lido da lição nos mostra que esse evangelho que ocorrera ali em Atos dos Apóstolos, na igreja de Jerusalém, já estava alcançando outras pessoas, provando que o Senhor desejava que toda esta terra fosse testemunha da proclamação do Evangelho de Cristo. Outro fator de crescimento foi a fé, na qual as igrejas foram fortalecidas e pela qual, diligentemente, zelando pelo seu conteúdo, isto é, por um conjunto de valores e princípios que se traduziam em atitudes de confissão pública, renúncia e crescimento baseado na perseverança. O texto aqui mostrado na lição é o texto de Atos 16:5. Atos 16:5. Onde fala que de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. É interessante pensarmos que temos tantas oportunidades de pregar o Evangelho, de testemunharmos o amor de Cristo Jesus, e nós temos perdido essas oportunidades. A igreja de Atos dos Apóstolos proclamou a mensagem em todos os lugares onde chegaram os crentes, mesmo com lutas e perseguições. Ela se manteve zelosa pela palavra, batalhou pela fé e agregou pessoas das mais diferentes características. Você tem sido um batalhador pela fé? O texto aqui lido anteriormente traduz uma verdade na vida daquele que persevera na fé. Muitas vezes nós pregamos o Evangelho e queremos que aquela pessoa aceite a Jesus Cristo como nós temos aceitado, mas nós nos esquecemos que somente o Espírito Santo é quem pode operar na vida das pessoas. Como o próprio Jesus, tentando exemplificar e explicar para Nicodemos, nós vemos ali no texto, ele falando do novo nascimento. E só depois é que Nicodemos pôde entender, certamente pôde entender, a respeito da salvação. E nós precisamos entender, meus irmãos, essa verdade para as nossas vidas. Nós precisamos entender que vidas precisam ser alcançadas. Nós precisamos nos fortalecermos como igreja. Nós precisamos orar pelos nossos irmãos, orar pela igreja do Senhor, orar pelos nossos pastores. Isso também faz parte da pregação do Evangelho. Nós precisamos de nos ajuntar, porque se nós estudarmos os textos aqui, todos eles, nós iremos perceber que essa igreja, para chegar até aqui, aonde chegou, até os confins da terra, eles estavam unidos em um só propósito. Eles oravam, eles louvavam o Senhor. Eles, mesmo em meio às dificuldades, perseguições, contradições,
eles não se desanimavam. Já pensou? Muitos deles morriam, eram presos. E se isso acontecer hoje conosco, o que nós faremos? O que nós vamos pensar? Às vezes, no contexto de hoje, a nossa tendência é abandonar a fé. Mas isso deve ser um desafio para nós, porque o fim de tudo isso é no céu com Cristo Jesus. Pensemos nisso, meus irmãos. Pensemos como igreja do Senhor, que nós devemos ser comprometidos na pregação do Evangelho. Assim como foi na igreja de Atos dos Apóstolos, nós devemos estar unidos, remidos, unânimes, orando em todo o tempo, pensando o bem, pensando nas promessas, nas ordenanças do Senhor Jesus Cristo, sempre querendo o bem dos nossos irmãos, querendo o bem das pessoas, não pensando mal, mas pensando que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades do mal nas regiões celestiais. Que nós possamos estar capacitados. Mas antes que nós possamos orar para que o Deus de paz, o Deus de luz, em Cristo Jesus, através do seu Espírito Santo e da sua palavra, possa nos capacitar para percebermos da nossa missão, assim como foi a missão da igreja de Atos dos Apóstolos, a pregar o Evangelho e não se calar diante das adversidades, mesmo em meio a prisões, a situações que não foram fáceis para eles. Mesmo assim, eles continuaram e perseveraram. E hoje nós conhecemos este Evangelho, graças a Deus, graças ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Graças a Deus, esses homens de Deus, esses profetas do Senhor, perseveraram. Vamos pensar, meus irmãos, quão importante é nós valorizarmos tudo isso que aconteceu, tudo isso que nos antecedeu, e nós estarmos preparados para respondermos segundo a fé que o Senhor Jesus repartiu a cada um de nós. Que nós possamos, meus irmãos, pensarmos nisso. Nós queremos finalizar essa lição, dizer que você, meu amigo, que tem passado por dificuldades, que tem passado por lutas, pense que você é um instrumento de Deus para a vida de muitas outras pessoas que talvez estão passando por mais dificuldades do que eu ou você. Pense nisso. Pense que aquilo que você aprendeu, aquilo que Cristo te ensinou, não pode ficar somente com você, mas vidas precisam ser alcançadas. Pense nisso, pense no seu valor, que você tem um valor. Foi por isso que Cristo morreu por você e por mim. Pense nisso. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus nos dê uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém.